Como devem ter visto já alguma coisa minha, deve saber que eu sou um estudioso de mais de 50 anos sobre conhecimento universal, ciência, filosofia, história, antropologia e por aí afora. E eu não sigo nenhuma religião, mas eu sei que todas elas têm muita coisa boa. Muitas vezes ela está maculada pelo próprio homem, porque usa mal. Mas se elas existem é porque o governo supremo do nosso mundo aqui autorizou elas chegarem até aqui. É aquele negócio, Deus nos deu tudo. Você vê, a gente tem aí o urânio, mas o que os homens fazem com o urânio? Que pode gerar energia elétrica? Fazem armas nucleares. Então tudo está aí à nossa disposição. O negócio é a gente saber usar. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o taoísmo, né? É uma das mais antigas filosofias. Não estou dizendo para ninguém seguir nada, tá? Apenas vou usar aqui o vídeo para falar a respeito dela, porque é o meu propósito, falar sobre tudo, sobre vida, comportamento humano, vida espiritual, o que nós vamos encontrar quando sair daqui, desse mundo, é por aí. Então o taoísmo é uma das mais antigas filosofias e religiões chinesas. Ela oferece uma visão profunda, poética, sobre a natureza da existência, da nossa existência, da natureza em si. Os seus ensinamentos, ao longo dos séculos, têm influenciado diversas áreas. A arte, a medicina, a política e, principalmente, né, claro, a espiritualidade. A figura mais associada como fundador do taoísmo eu vou falar como se fala na língua portuguesa, né? O Lao Tzu. Ele é considerado o autor do Tao Te Ching, um dos textos fundamentais da filosofia taoísta. Segundo a tradição, Lao Tzu era um sábio que viveu durante o período dos estados guerreiros da China e que, ao perceber a decadência moral da sociedade, decidiu abandonar a sua vida e escrever o Tao Te Ching antes de desaparecer para sempre. É aquele negócio. O supremo governante desse planeta, que aí é uma coisa particular minha, eu estudo também o Novo Testamento, o Velho Testamento, estudo tudo. Acredito que naquilo que está no Novo Testamento lá, que Jesus é o fundador do planeta Terra. Então Jesus mandou todo esse povo para cá. Toda vez que ele vê que a civilização está indo por um caminho de muito sofrimento, como guerras, ele manda um espírito de alto nível evolutivo para trazer uma mensagem através de uma filosofia que acaba ajudando muita gente. Mas é importante ressaltar aqui que a figura de Lao Tzu, assim como de muitos outros personagens históricos da China antiga, possui elementos místicos. Há diversas lendas e histórias a respeito, né? O que torna difícil separar o fato da ficção. É fato que o taoísmo não surgiu de uma só vez. Ele não foi uma coisa preparada por Lao Tzu para ser uma religião, mas sim surgiu como uma evolução gradual de crenças diversas na China e práticas espirituais chinesas. Mas assim, até como o cristianismo, né, o taoísmo é uma tradição extremamente rica e diversificada. E se ramificou também, como o cristianismo. Tem várias igrejas com denominações. Cada uma dessas escolas possui sua própria interpretação, igual as igrejas cristãs. E todas elas têm sua própria história. E é por isso que muitos estudiosos ligados ao taoísmo, eles falam
do taoísmo como uma crença que está em desenvolvimento, que foi desenvolvida ao invés de um fundador, uma fundação. O taoísmo seria o resultado de um processo histórico longo e complexo, no qual diversas influências se entrelaçaram para dar origem a uma das mais importantes filosofias das religiões, ou da religião chinesa, né? O conceito, né, da tradução da palavra Tao, ela é traduzida como caminho, como via ou princípio. Representa a ordem natural do universo, a força motriz por trás de todas as coisas. O Tao é considerado eterno, imutável e indescritível, sendo a fonte de toda a existência. Para vocês verem como tem sempre uma similaridade entre as coisas, né? O cristianismo, quando começou, depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos davam o nome da filosofia, do modo de vida, como caminho, o caminho. O taoísmo não foi a mesma coisa. E olha que o taoísmo nasceu lá na China, em épocas diferentes, para você ver como, quando a coisa é de Deus, tudo tem muita similaridade. Os principais fundamentos do taoísmo, eu vou expressar aqui com os fonemas da língua portuguesa, que eu não falo mandarim, né? Um deles seria, vou colocar aqui como primeiro, o Wu Wei, seria W-U-W-E-I. Significa ação sem ação, ou não agir. Esse princípio sugere que a melhor forma de agir é fluindo com a natureza, sem forçar nada. É como a água que molda a pedra. Não pela força, mas pela persistência. Interessante que quando Mahatma Gandhi começou a desenvolver sua filosofia de vida, ele usou esse tipo de pensamento, essa ideia, que Mahatma Gandhi é um espírito de elevadíssima evolução espiritual. Ele lutou contra a Inglaterra, que tinha dominado a Índia ali, né, naquele tempo, com essa ideia da não violência. E tem a ver, interessante que na Índia nasceu a ideia também baseada, semelhante a essa primeira que eu estou citando aqui do taoísmo, né? Eu vou parar por aqui, porque eu não vou fazer vídeos longos. Se alguém desejar que eu continue falando sobre o taoísmo, pode escrever nos comentários, que depois eu volto a falar. Mas o meu próximo passo vou falar sobre outras coisas.